Olá, sou Evelyn Vitória e vou apresentar um seminário para a disciplina de Mineralogia e Petrologia GEO 203. Tenho como tema a relação da geofísica com o metamorfismo. Para a apresentação, eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, logo após eu explicar os tipos de levantamentos geofísicos e, por fim, vou trazer os estudos de rochas metamórficas, onde eu vou estar fazendo essa relação da geofísica com o metamorfismo. O metamorfismo é um processo geológico no qual as rochas sofrem alterações físicas e químicas devido à mudança nas condições de temperatura e pressão. Essas mudanças podem ocorrer devido a eventos como movimentos de placas tectônicas, atividade vulcânica ou intrusão de magma. Quando as rochas são submetidas a altas temperaturas e/ou pressões, os minerais que as compõem podem se rearranjar e reagir uns com os outros, resultando em uma nova composição mineralógica. Essas mudanças podem ocorrer tanto no estado sólido, sem fundir totalmente a rocha, quanto na presença de fluidos hidrotermais. As rochas podem passar por diferentes graus de metamorfismo, dependendo sempre das condições de temperatura e pressão. Em condições de baixo grau, a rocha pode sofrer apenas mudanças sutis, como o crescimento de novos minerais. Já em condições de alto grau, a rocha pode ser totalmente reestruturada, formando novas texturas e minerais. A geofísica é uma ciência que utiliza princípios e técnicas físicas para estudar a estrutura e as propriedades da Terra. Tem como objetivo compreender os processos geológicos e as características do subsolo através de métodos observacionais e análise de dados geofísicos. A relação entre a geofísica e o metamorfismo está relacionada à capacidade da geofísica de investigar as propriedades físicas das rochas e inferir as condições de temperatura, pressão e composição mineralógica que ocorrem durante o metamorfismo. A geofísica também pode auxiliar na identificação de zonas de metamorfismo, mapeando a distribuição das rochas metamórficas e caracterizando as mudanças nas propriedades físicas das rochas ao longo de uma região. Agora eu vou falar sobre os levantamentos geofísicos. Vou falar do elétrico, o eletromagnético, o radiométrico, o sísmico de refração e reflexão, o magnético e o gravimétrico. Existem vários métodos de levantamento elétrico. Alguns usam campos dentro da Terra, outros necessitam de correntes criadas artificialmente para serem injetadas no solo. O método da resistividade é utilizado para estudar a heterogeneidade horizontal e vertical nas propriedades elétricas do solo, incluindo a detecção de objetos tridimensionais com condutividade elétrica normal. Esse método de prospecção geofísica emprega uma corrente elétrica artificial que é introduzida no terreno através de dois eletrodos, que é o A e o B, com o objetivo de medir o potencial gerado em outros dois eletrodos, que é o M e o N, permitindo assim calcular a resistividade aparente em subsuperfície e, consequentemente, a resistividade real através do processo de inversão. A resistividade de solos e rochas pode ser afetada principalmente pela composição mineralógica, porosidade, teor em água e natureza de sais dissolvidos, o que permite a ampla aplicação do método em estudos ambientais e hidrogeológicos. O método de polarização indutiva utiliza a ação capacitiva do subsolo para identificar zonas onde os minerais condutores estão distribuídos na rocha hospedeira. Esse método é baseado na medição das variações de voltagem em função do tempo ou frequência, e o parâmetro físico medido é a carregabilidade. Ele é bem análogo a como é realizado o método da resistividade. O método de potencial espontâneo utiliza as correntes naturais que circulam no solo, geradas por processos eletroquímicos, para identificar corpos rasos com condutividade atípica. A partir dele, pode-se medir a diferença de potencial entre dois eletrodos
que são colocados no ambiente onde o ensaio está sendo executado. Como esse fenômeno é causado pela atividade eletroquímica ou mecânica, a água subterrânea é um dos elementos mais importantes para que ele possa ser gerado. E os potenciais podem estar associados à presença de corpos metálicos, contatos de rochas com diferentes propriedades elétricas, atividade bioelétrica de materiais orgânicos, gradientes térmicos, pressão de fluidos na superfície do terreno, entre outros fatores. Os métodos eletromagnéticos de levantamento utilizam a resposta do solo à propagação de campos eletromagnéticos. Nesses métodos, há uma variação gradual na indução do campo magnético na superfície terrestre, o que resulta em uma corrente que percorre diferentes intervalos de tempo com base nas suas características. O método eletromagnético indutivo funciona a partir da aplicação de uma corrente elétrica com frequência previamente definida pela unidade de transmissão, produzindo um campo magnético primário e induzindo correntes elétricas secundárias no subsolo, gerando um campo magnético secundário. O equipamento para utilização desse método funciona a partir de uma bobina transmissora e uma bobina receptora, que são conectadas a uma unidade de transmissão e recepção a partir de diferentes cabos. Quando o método eletromagnético é aplicado na presença de corpos condutores, os sinais emitidos pela antena transmissora cria um campo primário e induzem a corrente secundária nos corpos, que gera um campo secundário. A medição radiométrica envolve a detecção dos níveis de radioatividade natural emitida pelas rochas para cada elemento, utilizando raios alfa, beta e gama, a fim de obter os valores dos elementos tório, urânio e potássio. O método radiométrico, apesar de investigar pequenas profundidades, apresenta várias aplicações importantes, como a prospecção direta de minerais radioativos, o mapeamento geológico, o controle ambiental identificando o vazamento de material radioativo, a procura de objetos radioativos manufaturados, entre outros. O método sísmico é baseado no princípio de gerar uma frente de ondas sísmicas através de uma fonte de energia e registrar esse sinal por meio de diversos sensores que são inseridos no solo ao longo de uma linha. Na refração, o elemento de estudo é o raio incidente, que sofre refração total ou crítica ao longo da interface, antes de retornar à superfície. Já na reflexão, o elemento de estudo é o raio que incide uma interface de contrasto de impedância acústica, que é a função da velocidade e densidade, e reflete de volta para a superfície. Nos levantamentos sísmicos, as ondas sísmicas são geradas por uma fonte controlada e propagam-se abaixo da superfície. Algumas ondas retornarão após a refração ou reflexão em um limite geológico na profundidade. Equipamentos colocados ao longo da superfície vão detectar o movimento do solo causado pelas ondas refletidas e medir o seu tempo de chegada a várias distâncias da superfície. Esses tempos de viagem podem ser convertidos em valores de profundidade e, a partir daí, a distribuição da interface geológica pode ser mapeada sistematicamente. A magnetometria é uma técnica geofísica que busca explorar a geologia ao analisar as mudanças locais do campo magnético da Terra e as características magnéticas das rochas e formações geológicas presentes debaixo da superfície. Essas variações geram anomalias que, por sua vez, podem evidenciar a existência de minerais. Existem 3 classificações possíveis para o comportamento magnético dos minerais. Os diamagnéticos são materiais que estabelecem em seus átomos um campo magnético, no sentido contrário ao que foi submetido e que desaparece assim que o campo externo é removido. Os paramagnéticos são materiais que, ao se submeterem a um campo magnético externo, estabelecem em seus átomos um campo magnético que se alinha ao mesmo sentido e que também desaparece assim que o campo externo é removido.
Os ferromagnéticos são materiais que, ao serem submetidos a um campo magnético externo, adquirem um campo magnético no mesmo sentido do campo que foram submetidos, e este permanece quando o campo externo é removido. A gravimetria é um método de levantamento geofísico baseado na medição e interpretação do campo gravitacional da Terra, que resulta de diferenças de densidade entre várias rochas na superfície e no subsolo da Terra. Esse método pode ser obtido através de levantamentos terrestres e geofísica aérea. As medições são feitas usando um gravímetro para determinar a força do campo gravitacional da Terra naquele local específico. O gravímetro é um dispositivo sensível e preciso, adequado para detectar pequenas alterações nos valores de aceleração da gravidade que refletem alterações na densidade subterrânea. Pode ser usado para identificar minérios de ferro ou rochas de alta densidade e contraste com a litologia circundante. Outro uso pode ser em domos salinos, que são menos densos que as rochas. Agora eu vou falar do estudo das rochas metamórficas, o uso dos métodos de sísmica de reflexão, magnetometria e gravimetria. Sísmica de reflexão. Como as rochas metamórficas sofrem altas temperaturas e pressões durante a sua formação, elas possuem propriedades físicas e estruturais únicas. A sísmica de reflexão permite mapear a distribuição e a espessura das camadas metamórficas. As rochas metamórficas possuem propriedades físicas e estruturais distintas devido ao intenso calor e pressão que sofrem durante a sua formação. A sísmica de reflexão é capaz de detectar variações nas propriedades dessas rochas, ressaltando a diferença de reflexão entre as camadas metamórficas e outras formações rochosas. Isso permite a identificação precisa das extensões e características dessas rochas no subsolo. Ao analisar os dados de reflexão obtidos pela sísmica, é possível mapear a distribuição e a espessura das camadas, bem como identificar mudanças em suas propriedades físicas, como densidade, porosidade e velocidade de propagação das ondas sísmicas. Essas informações são cruciais para entender a natureza e a distribuição das rochas metamórficas em uma área, sendo essencial para exploração mineral, investigações geotécnicas e estudos ambientais. Além disso, a sísmica de reflexão é fundamental para a identificação de falhas geológicas e outras estruturas tectônicas associadas a formações metamórficas, colaborando para o entendimento da dinâmica geológica e potenciais riscos geológicos. Magnetometria. As rochas metamórficas podem conter minerais magnéticos e, através de medições magnéticas, as mudanças no campo magnético podem ser mapeadas para revelar as características das rochas metamórficas. Essas rochas podem conter minerais magnéticos, como magnetita, hematita e ilmenita, que influenciam o campo magnético ao seu redor. Ao realizar medições magnéticas em superfície ou em áreas subterrâneas, a magnetometria pode mapear variações no campo, revelando as características das rochas metamórficas presentes no subsolo. Essas variações podem identificar as áreas onde ocorreu um intenso processo metamórfico. Além disso, a magnetometria pode ajudar na localização de minerais magnéticos em rochas, fornecendo informações úteis para a exploração mineral e a compreensão da distribuição de recursos naturais. As medições magnetométricas também podem ser úteis na identificação de falhas geológicas e na caracterização de estruturas tectônicas associadas a formações metamórficas, auxiliando no entendimento da dinâmica geológica e na avaliação de potenciais riscos geológicos. Gravimetria. As rochas metamórficas têm densidade e composição mineral diferente das rochas sedimentares e ígneas.
A gravimetria pode ser usada para medir pequenas variações na aceleração gravitacional provenientes de diferenças na densidade das rochas, permitindo mapear as variações na densidade do subsolo. A variação da densidade das rochas pode estar relacionada à intensidade do metamorfismo, à presença de minerais pesados ou a estruturas tectônicas complexas. A técnica da gravimetria permite identificar essas variações e mapear as zonas onde as rochas metamórficas podem estar presentes, bem como as variações na densidade que podem ser indicativas de diferentes tipos de metamorfismo. Além disso, a gravimetria também pode ser útil na identificação de falhas geológicas, dobramentos e outras estruturas tectônicas associadas a rochas metamórficas. A distribuição na densidade das rochas pode fornecer informações sobre a distribuição de recursos minerais e a interação dessas formações com outras estruturas geológicas. Conclusão. Em resumo, pode-se perceber como a aplicação de métodos geofísicos pode contribuir para a compreensão e caracterização dos processos metamórficos que ocorrem na crosta terrestre. Através da análise de dados geofísicos, como gravidade, magnetismo e dados sísmicos, podem ser identificadas características como composição, estrutura e distribuição espacial das rochas metamórficas. Além disso, é necessário enfatizar a importância da integração entre a geofísica e outras disciplinas como a geologia, para se obter uma abordagem mais completa e precisa do metamorfismo. Em última análise, fica claro que a geofísica desempenha um papel fundamental no estudo e compreensão dos processos metamórficos, contribuindo para grandes avanços nas ciências da Terra. E essas são as referências bibliográficas.